Filha do velho cego. A que lugar chegamos, Antígona? A que cidade, de que povo é esta terra? Quem irá oferecer a Édipo sem rumo uma mísera esmola? Peço tão pouco e me dão menos que esse pouco, isso basta. De fato, os sofrimentos, a longa convivência e meu altivo espírito me ensinaram a ser paciente. Mas, se vês um chão onde eu possa deter-me e repousar, seja em solo profano, seja em algum bosque dos deuses, pare e deixa-me descansar, pois quero perguntar o nome desta terra. Devemos, como forasteiros, consultar os cidadãos daqui e ouvir-lhes os conselhos. Meu pai, desventurado Édipo, já vejo as torres protetoras da cidade ao longe. Esse lugar certamente é consagrado. Senta logo aqui. Repousa nesta pedra, gasta. O teu caminho foi muito longo para o ancião que és. Leva-me a pedra, então, e cuida deste cego. O tempo me ensinou também a fazer isso. Podes dizer-me agora onde nós chegamos? Pelo que eu vejo, estamos próximo de Atenas. Ouvimos dos passantes essa informação. Devo indagar o nome dessa região? Sim, filha. E se podemos residir aqui? Já posso ver os habitantes. Não teremos de procurá-los. Um deles já se aproxima. Ele está caminhando em nossa direção? Diz o que te parecer conveniente. O homem está entre nós. Estrangeiro, ouço esta moça que vê por mim e vê também por si mesma dizer que estás perto de nós para tirar as nossas dúvidas e... Antes de completar a tua indagação, sai dessa pedra. Estás em local proibido. Em que local estamos? E qual é seu Deus? Ninguém pode pisá-lo sem demorar nele, pois suas donas são as deusas pavorosas, filhas do solo e das sombras impenetráveis. E por que nome Augusto podemos invocá-las? A gente desta terra as chama geralmente de Eumênides Onividentes. Então acolham elas favoravelmente seu suplicante, pois jamais me afastarei deste lugar onde, afinal, me sento agora. O que dizes? É o mandamento de meu destino. Por mim, não tenho a pretensão de remover-te sem ordem da cidade. Antes perguntarei à luz dos fatos o que deverei fazer. Peço-te, então, em nome de todos os deuses, que não deixes de dizer a este pobre errante aquilo que tanto desejo ouvir de ti. Explica-te, e não te recusarei resposta. Qual é de fato este lugar em que pisamos? Este lugar é consagrado. O chão que pisas é chamado umbral de bronze, sustentáculo de Atenas. Há então habitantes nesta região? Há, certamente. E devem o seu nome ao deus colono. Alguém os rege ou a palavra está com o povo? Seu governante é o rei, que vive na cidade. Quem é o dono da palavra do poder? Teseu. Teseu é o rei, e seu pai foi o antigo Egeu. E algum de vós será capaz de ir falar-lhe? Para informá-lo ou pedir-lhe que venha cá? Para colher um grande bem com um favor mínimo. E que bem lhe poderá trazer um homem cego? Falar-lhe-ei com a máxima clarividência. Percebes, forasteiro, o que deves fazer agora se quiseres evitar um erro? És nobre, bem se vê, apesar da má sorte. Fica onde estavas quando cheguei e te vi, até que eu vá contar aos outros moradores daqui as novidades. Eles sim decidirão se ficas ou se partes. Disse-me, filha. Foi embora o estrangeiro? Ele partiu, meu pai. Já podes falar o que quiseres, pois só sou eu aqui. Terrificantes deusas, não me hostilizeis, nem ao deus Apolo, pois quando ele proclamou o meu destino, cheio de infelicidade, disse que este lugar seria o meu refúgio. E por haver morado nesta região, traria o bem a quantos me acolhessem, e ruína certa a quem quisesse repelir-me, fazendo-me voltar à estrada. Prosseguindo, Deus me descreveu sinais reveladores dos eventos futuros. Percebo agora que em minha longa jornada me conduziu seguramente a este bosque uma premonição qualquer que me mandastes. Ouve-me também tu, que recebeste o nome ínclito, Atenas. Tu, cidade mais venerada que todas as muitas outras. Tende piedade dos vestígios infelizes de Édipo, que já não é o homem de antes. Shhh, cala-te. Estão chegando aqui alguns anciãos. Agora te olham sentado nessa pedra. Calar-me-ei. E tu oculta-me no bosque. Fora da estrada, quero ouvir-lhes as palavras, pois as informações nos fazem ser prudentes. Muita atenção. Quem é? Onde ele está? Em que lugar se oculta este insolente mais que todos os outros?
Olha bem, procura atentamente em toda parte. O ancião, por certo, é um vagabundo, é um simples vagabundo. Ele não é um morador deste lugar. Se fosse, nunca, jamais invadiria o bosque proibido das virgens invencíveis, cujo nome pronunciamos trêmulos e pelas quais passamos sem olhar e sem sequer falar uma palavra. Shhh. Agora dizem que chegou aqui um homem que não as reverencia. Ainda não posso percebê-lo. Embora meu olhar percorra todo este lugar sagrado, ainda não posso ver onde fica o seu esconderijo. O homem que estás buscando sou eu mesmo. Enxergo graças a vozes. Essa cena é terrível de ver e de ouvir. Suplico-vos que não me olheis como um facínoras. Deus protetor, quem será esse pobre ancião? De forma alguma alguém capaz de merecer a primazia entre as criaturas venturosas, guardiãs desta terra. Se não fosse assim, não me veríeis caminhando por aqui com olhos de Antígona. E eu, que sou um homem feito, não usaria uma menina como guia. Ah, esses olhos! Já nasceste cego. Viveste muito, é óbvio. Tua vida foi dura. Mas se depender de mim, não a sobrecarregarás ainda com novas desventuras, ancião. Foste longe, longe demais. Evita, andando sobre a relva deste bosque mudo, chegar inadvertidamente até a grande taça cuja água é misturada ao mel das libações. Cuidado, estrangeiro. Estrangeiro infeliz. Afasta-te daí. Há entre nós um amplo espaço. Estás me ouvindo, andarilho errante? Se tem algo a dizer-nos em conversa, afasta-te deste local proibido. Quando estiveres em lugar aberto a todos, fala. Até então, cuidado. Que decisão devo tomar agora, filha? Devemos adaptar-nos às tradições desses habitantes dessa terra, pai. Ouvindo e obedecendo-lhes sempre que seja necessário. Concordo. Mantenha segura a minha mão. Não permitais que eu seja injustiçado agora, estrangeiros, por ter acreditado em vós e abandonado meu refúgio para ouvir-vos. Não, ancião. Jamais alguém tirar-te-á contra tua vontade daí onde estás. Leva-me, filha, então, ao lugar onde eu possa falar e ouvir sem infringir a piedade. Não devemos lutar contra o inevitável. Isso é comigo, pai. Vamos com calma. Acerta o passo e apoia teu corpo exausto em meu braço. Ai, que destino impiedoso meu. Agora que estás calmo e feliz, fala. De que mortais nasceste? Quem és tu, o infortunado, que levam assim? Posso saber qual é a tua pátria? Fui desterrado, estrangeiros. Mas não insistais em saber quem eu sou. Não pergunteis. Não tenteis ir mais longe. Que dizes? Minha origem é horrível. Fala. Ah, minha filha, o que direi? De quem descendes do lado paterno? Pois falarei, não tenho outra escolha. Demoras muito, vamos, colabora! Conheceis o filho de Laio e Édipo desventurado. És tu? Não vos assustem as minhas palavras. Como sou infeliz. Tens de partir, sai já deste lugar. E não ireis cumprir vossa promessa? O destino jamais puniu alguém por castigar o seu provocador. O embuste que recebe a sua réplica em outros embustes traz decepções ao seu autor, e não o sucesso. Ergue-te, parte, afasta-te de minha cidade. Não sejas causas de males maiores. Estrangeiros de alma benevolente, não quisestes ouvir meu velho pai depois de conhecer os seus pecados involuntários? Tende piedade então de mim, quando venho fazer-vos um apelo por este mesmo pai. Meus olhos não são cegos e com eles postos nos vossos, quero suplicar-vos por ele, como se corresse em mim o vosso sangue. Tende compaixão deste infeliz. Por tudo que tende de mais precioso, filhos, mulher, tesouro ou Deus. Imploro-vos, sabeis que nenhum mortal escapa à sorte quando um Deus o guia. Filha de Édipo, sentimos pena igual de ambos quando vemos o vosso destino. Tememos, entretanto, os deuses e por isso não poderíamos dizer-te mais que a ele. Que bem então resulta da reputação em glória, se tudo termina em vãs palavras? Disseram-nos que Atenas era uma cidade temente aos deuses mais que todas. A única pronta a salvar um forasteiro ameaçado. A única também capaz de protegê-lo. Onde estará agora esta disposição quando se trata de mim, se pouco depois de me haver despersuadido a abandonar o assento me expulsais assim, apavorados apenas por ouvir meu nome? Não agistes por causa de minha pessoa e de meus atos. Iluminados pelos deuses, evitai obscurecer a fama brilhante de Atenas, compactuando com procedimentos ímpios.
Chego como homem predestinado e devoto, trazendo bênçãos para os cidadãos daqui. Quando vosso senhor o rei aparecer, falar-lhe-ei e ficareis a par de tudo. Antes, não vos equipareis a criminosos. Teus argumentos, ancião, persuadiram-me. Apresentaste-os com palavras ponderadas. É bom que nossos chefes julguem esta causa. Onde pode ser encontrado vosso rei? Como seus pais, ele mora aqui na capital. O homem que te viu primeiro e me mandou em teu encalço está agora indo buscá-lo. Acreditais que um cego possa interessar-lhe ou intrigá-lo a ponto de fazê-lo vir pessoalmente até aqui, ao meu encontro? Sim, certamente, logo que ouvir o teu nome. Quem lhe teria transmitido a informação? A caminhada é longa, mas as novidades dos viajantes vencem todas as distâncias. Não tenhas preocupações. Quando aos ouvir, o rei virá. Teu nome é de tal forma célebre em toda parte que, embora esteja em repouso ele, quando souber, virá no mesmo instante. Que venha. É bom para a cidade e para mim. Os benfeitores também gostam de si mesmos. Que direi, Zeus? Em que devo pensar, meu pai? Que há, Antígona, minha filha querida? Vejo uma moça vindo em nossa direção. Será ou não será? Engana minha impressão, sim ou não? Já não sei o que eu estou vendo. Já não sei o que estou dizendo. À proporção que se aproxima, ela me acaricia com um olhar alegre, fazendo-me sinais. Tenho certeza agora. Só pode ser minha muito querida Ismene. É tua filha, minha irmã. Já podes reconhecer-lhe a voz. Duplamente doces nomes, pai, irmã. Sofri demais para encontrar-vos e hoje sofro pela segunda vez ao ver-vos neste estado. Vieste, filha. É triste ver-te assim, pai. Apareceste, filha. Foi muito difícil. Chega-te a mim. Toco nos dois ao mesmo tempo. Minhas filhas, irmãs. Vidas sofridas. Dela e minha. Sou a terceira desditosa. Por que vieste, filha? Estava ansiosa, pai. Querias ver-me? Sim, e trazer-te notícias, seguida pelo último servo fiel. E os dois rapazes, teus irmãos, que fazem eles? Estão lá onde estão. Vivem dias difíceis. Enquanto aqueles que deviam trabalhar ocupam-se de questiúnculas domésticas, vós, em seu lugar, tratais sem trégua dos males de vosso pai. Uma, ainda criança, decidiu guiar um ancião em suas longas caminhadas, sempre errante, descalça, percorrendo os bosques perigosos, faminta, já esquecida do conforto de seu lar, cuidando apenas de dar alimento ao pai. E tu, Ismene, vieste trazer ao teu pai todas as manifestações oraculares pertinentes a mim. Tornaste-te, além disso, fiel observador em Tebas desde o dia em que fui expulso de minha terra. Que notícias tens para me dar nesta nova missão que te afastou do lar? Estou aqui para informar-te das desdidas que afligem teus desventurados filhos. Antes quiseram fazer de Creonte o rei, na expectativa de livrar sua cidade da mácula. Mas veio-lhes depois à mente a tara antiga que segue a raça maldita. Agora, pobre pai, teus dois filhos, 3 vezes arrogantes, estão separados por uma desavença súbita e funesta. Cada um deles tenta obter de qualquer modo o cetro e o poder real para si mesmo. O mais novo privou do trono o primogênito Polinices e o expulsou de sua pátria. Este foi para Argos, rodeada de colinas, e lá, como exilado, conseguiu formar uma aliança nova, graças aos amigos, que lhe proporcionará muitos soldados. Ele imagina que dentro de pouco tempo, Argos conquistará gloriosamente Tebas. Não se trata somente de palavras, pai, mas de fatos terríveis. Não sei, entretanto, quando os deuses, enfim, terão pena de ti, levando em consideração teus sofrimentos. Tens esperanças de que os deuses se interessem por mim a ponto de salvarem-me um dia? Tenho. Disseram isso oráculos recentes. Que oráculos? Qual foi a profecia, filha? Segundo dizem, os tebanos vão querer-te, vivo ou após a morte, pois os salvarás. Que benefício esperaria alguém de mim? Dizem que seu sucesso depende de ti. Hoje que não sou nada, volto então a ser homem? Agora exaltam-te os deuses que te puniram. É tão pouco exaltar um mísero ancião quando a melhor parte da vida já se passou. Pois ouve, Creonte virá buscar-te aqui. Agora.
não no futuro distante. Quais são suas intenções? Ser mais explícita. Ele pensa em levar-te para as vizinhanças de Tebas, onde lhe serias muito útil, mas não quer que pises no chão de tua terra. Que ganharia Tebas apenas por ter um morto sepultado em frente às suas portas? Se o teu sepulcro sofrer qualquer violência, eles terão de arcar com sérias consequências. Mesmo sem ser um deus, isso se compreende. Eis o motivo deles quererem levar-te para a proximidade de suas fronteiras, onde não possas ser senhor de teus desejos. Cobrir-me-ão um corpo com terra de Tebas? Não, pai. Esse direito o parricídio tira-te. Então jamais acatarei as ordens. Tua vontade custará caro aos tebanos. Em que combinação de circunstâncias, filho? A tua ira os ferirá, vinda do túmulo. Quem te contou o que me dizes, minha filha? Os mensageiros de volta do altar de Delfos. Ouviu essas palavras algum de meus filhos? Ambos estão perfeitamente a par de tudo. Então aquele sórdido, sabendo disso, põe sua ambição pelo poder real acima do dever de me chamar de volta. Sofro ao ouvir-te, mas tenho de confirmar. Nenhum deles, no momento em que seu pai era banido vilmente de sua terra, apareceu para apoiá-lo e defendê-lo. Ao contrário, ambos me viram sendo expulsos de meu palácio e levado para as estradas para viver como exilado. Talvez digas que esse era então o meu desejo e que a cidade me fez apenas um favor ao me punir. Mas não. Naquele dia infausto, no momento em que minha alma ainda fervia e certamente teria sido mais suave para mim morrer apedrejado, ninguém avançou para ajudar-me, a mim, que só queria a morte. Depois, quando amadureceu a minha dor e percebi que a minha ira me levara longe demais, punindo-me por velhos erros, Tebas baniu-me, dessa vez com violência. E meus 2 filhos, que podiam ter me ajudado, nada fizeram. Preferiram, em vez de seu pai, os poderes ligados ao cetro e ao trono. Nunca me aliarei a eles e jamais lhes advirá proveito de meu mando em Tebas. Mandem Creonte até aqui para levar-me ou qualquer outro dos tebanos, se quiserdes estrangeiros. Juntar-vos às deusas temíveis, senhoras desse solo, para garantir a minha segurança. Proporcionareis à vossa terra um valioso salvador. E, ao mesmo tempo, a ruína de meus inimigos. Compadeci-me de ti, Édipo, e também de tuas filhas. Mas, já que reivindicastes em tua fala a condição de salvador de Atenas, gostaria de dar-te um conselho do qual só poderão advir-te benefícios. Faz então uma oferenda purificadora às deusas às quais nos referimos quando te encontramos. Não vou poder dar os passos iniciais. Faltam em minhas forças e a visão. Um mal duplo. Uma das minhas filhas agirá por mim. Andai depressa, filhas, mas não me deixeis aqui sozinho, pois meu corpo não teria forças para mover-se sem ajuda ou guia. Então irei fazer o que tem de ser feito. Dize-me aonde devo ir, quero saber. A orla deste bosque. Se necessitares de algo, haverá lá alguém para informar-te. Vou lá, então. E quanto a ti, Antígona, cuide de nosso pai aqui. Se é por um pai que nos cansamos, não falemos em fadiga. Pensar em velhos males esquecidos é perigoso. Embora seja assim, desejo que me fales, estrangeiro. De quê? Do sofrimento insuportável e inevitável que tens enfrentado. Suplico-te pela hospitalidade, cala-te. São coisas horripilantes. Trata-se de rumores persistentes e múltiplos. Estou interessado, estrangeiro, em saber toda a verdade. Ah, infeliz de mim. Cede, suplico-te. Ai, de mim. Satisfaze-me. Assim farei o mesmo quanto aos teus desejos. Meus sofrimentos são inesquecíveis. Sofri-o sem saber o que fazia. Os deuses são as minhas testemunhas e tudo aconteceu malgrado meu. Mas como? Numa união criminosa. Sem meu conhecimento, a própria Tebas colheu-me na armadilha de umas núpcias que foram a minha infelicidade. Levaste para o leito nupcial a tua própria mãe, ouvi dizer, dando-lhe então aquele nome infame? Ah, estrangeiro, ouvir estas palavras é como se fosse a morte. Essas minhas 2 crianças, minhas filhinhas, 2 maldições, nasceram da mãe que me teve. As 2 são, portanto, filhas tuas? E, ao mesmo tempo, irmãs do próprio pai. Ah. Sucessão inúmeras de desgraças. Sofreste? Sim, males inolvidáveis. Pecaste? Eu não pequei. Mas como? Minha cidade ofereceu-me um prêmio por meus serviços que eu preferia, em tempo algum, ter recebido dela. Que dizes, infeliz? Foste, de fato, o causador da morte de teu pai? Ah, estrangeiro, agora está ferindo-me pela 2ª vez, golpe após golpe. Mataste. Sim, matei.
Tenho, entretanto, O quê? algo para justificar-me. Mas como? Digo-te, quando matei e massacrei e agia sem saber, sou inocente diante da lei, pois fiz tudo sem premonição. Mas eis aqui convosco o nosso rei Teseu, filho de Egeu, veio atendendo ao teu apelo. Depois de ouvir de muita gente no passado que perfuraste os próprios olhos, reconheço-te. Filho de Laio. Quero saber de ti, desventurado Édipo, que súplica farás a mim e à cidade com tua infortunada companheira? Fala! De fato, a tua sina deve ser terrível, e não eu ficarei indiferente, eu que cresci no exílio, um desterrado como tu. Por isso, a nenhum forasteiro igual a ti, eu hoje poderia recusar ajuda. Tua nobreza mostra-se em poucas palavras, Teseu. E pouco tenho de falar agora. Resta-me apenas revelar-te o meu desejo. Explica-me, pois só assim irei saber. Venho para ofertar-te meu sofrido corpo. Ele é desagradável para quem o vê, mas o proveito que te poderá trazer torna-o mais valioso que o corpo mais belo. Que benefício pretendes trazer-me assim? Com o tempo saberás, neste momento não. Quando esse benefício se revelará? Quando eu morrer e me tiveres sepultado. Falas apenas do final de tua vida? Esquece-te do tempo que ainda te resta? Ou não dás o menor valor a ele? Em minha opinião, o fim abrange tudo. Pedes então um favor insignificante. Presta atenção, a contenta não será fácil. Estás falando de teus filhos ou de mim? Já os vejo dando ordens para me levarem. É isso que desejas? Não penses então que teu exílio pode cobrir-te de glória. Enquanto eu desejava, eles me rechaçaram. És tolo! És tolo se não sabes que o ressentimento é prejudicial durante a adversidade. Censura-me depois de ouvir-me, antes não. Fala! Fala! Nada direi sem estar informado. Sofri demais, Teseu, desgraça após desgraça. Queres falar de antigos males da família? Não, eles são assunto dos helenos todos. Então de que males padeces mais que humanos? Aconteceu comigo que meus próprios filhos me expulsaram da pátria. E como parricida, nunca, jamais poderei regressar a ela. Porque então te mandariam procurar se desejassem que ficasse longe deles. A voz dos próprios deuses o compele a isso. E que mal receiam eles, vindo dos oráculos? Um golpe inevitável dos atenienses. Mas como as relações entre Atenas e Tebas se tornariam atritantes a tal ponto? Tudo está bem por lá em relação a ti. Porém, durante a sucessão interminável das noites e dos dias que o tempo infinito vai produzindo, podem eclodir de súbito lutas armadas capazes de destruir as boas relações que hoje vos aproximam. Assim, meu gélido cadáver em seu sono, ocultado sob a terra, um dia beberá seu sangue quente. Se Zeus ainda for Zeus, e se Apolo, filho de Zeus, diz a verdade. Mas, já que não é agradável retornar a assuntos interditos, deixa-me parar no ponto de partida. Apega-te somente à tua lealdade e nunca poderás queixar-te de que Édipo foi para ti um simples habitante inútil desta terra. Quem poderia ser indiferente, então, a este homem que nos vem como um amigo? Primeiro, o lar de um aliado sempre acolhe um hóspede que pode usá-lo como dono. Depois, ele chegou aqui na condição de suplicante em relação aos nossos deuses, oferecendo-nos, a mim e a nossa terra, um tributo que nada tem de desprezível. Em retribuição a tal favor, acolho. Acolho como habitante do lugar. Se ele prefere ficar aqui, incumbo-te de cuidar dele. Mas, se ao contrário, preferires, Édipo, partir comigo, a escolha depende de ti. Em qualquer circunstância, eu estarei de acordo. Sê generoso sempre com tais homens, Zeus. Que preferes, então? Ir para minha casa? Se eu tivesse direito, mas este é o lugar. Onde farás o quê? Onde triunfarei dos que me repeliram. Não criarei obstáculos. O que vais fazer? Homens virão. Estes daqui cuidarão disso. Mesmo deixando-me, cuida de mim, Teseu. Não te cabe ensinar-me a cumprir o meu dever. Quem está receoso, necessariamente... Mas o coração não tem receio, Édipo. Ignoras, rei, as numerosas ameaças que... Estou certo de que ninguém virá tirar-te daqui se eu não quiser. Mesmo sem te fazer promessas, eu garanto que nada tenhas a recear. Se realmente foi Febo quem te trouxe até estas paragens. Enfim, ainda que me afaste, estou seguro de que basta apenas meu nome para proteger-te.
Percebo Creonte aproximando-se de nós com sua escolta. Queridos anciãos, a partir desse instante, a minha salvação está em vossas mãos. Confia, ela virá. Se sou ancião, a força dessa terra não envelheceu. Nobres senhores, habitantes desta terra, percebo em vossos olhos um receio súbito em face da minha chegada. Não temais. E não pronunciais palavras agressivas, pois não estou chegando com más intenções. Sou velho. Sei que entrei em terra poderosa como nenhuma outra é em toda a Grécia. Mandaram-me, considerando a minha posição, para persuadir este homem que acolhestes a regressar comigo à cidade de Tebas. Não me mandou até aqui um homem só. A determinação partiu de todo o povo. Deixa-te convencer, Édipo. Retorna a Tebas. Peço-te, pelos deuses de teus ancestrais, confia em mim. Consente em regressar agora à tua pátria, à casa que foi de teus pais, dizendo adeus a esta terra acolhedora. Ela é digna de ti, mas tua própria terra, Édipo, tem mais direito à tua consideração, pois em tempos passados ela te nutriu. Que te prestas a qualquer atrevimento. E tens o dom de transformar numa trapaça com aparência enganadora o mais honesto de todos os propósitos. Porque vieste até aqui tentar pela segunda vez armar uma cilada em que minha captura seria ainda mais penosa. No passado, quando, fora de mim por causa das desgraças que sem querer eu mesmo me causei, ansiava por me ver exilado, não te dispusesse a conceder-me o benefício desejado. Contrariando-me reiteradamente, logo que viste o fim de minhas aflições e que já me agradava estar em minha casa, então quiseste repelir-me e me expulsaste. Agora, em face da acolhida generosa que esta cidade e todos os seus habitantes me dispensaram, tentas tirar-me daqui dissimulando tuas intenções brutais com palavras cobertas de suavidade. Estás me oferecendo exatamente isso. Bens em palavras, males na realidade. Quero, entretanto, dirigir-me aos cidadãos para mostrar-lhes quão grande é tua maldade. Não vens buscar-me para me reconduzir à minha casa, e sim para me abandonar nas imediações das fronteiras de Tebas, salvando assim sua cidade dos perigos que lhe sobreviriam vindos desta terra. Diz então, não são melhores que as tuas próprias as minhas informações a respeito de Tebas? Com certeza são, e muito, pois saíram de bocas vorazes, de Apolo e quem sabe do próprio Zeus, seu pai. E hoje chegas aqui com boca mentirosa e com a língua afiada. Mas tuas palavras hão de trazer-te mais males que benefícios. Crês que com tais palavras está atingindo-me em meus projetos mais que a ti em tua causa? Será melhor que não consigas convencer-nos, nem a mim mesmo, nem ao povo de Colono. Ah, infeliz. Nem todo o tempo já vivido deu-te bom senso. Aviltas a tua velhice, Édipo. És hábil em palavras. Digo-te, porém, que jamais encontrei na vida um homem justo capaz de falar bem sobre qualquer assunto. Falar demais não é falar como convém. Queres dizer que falas pouco e como deves? Para quem tem a mente igual à tua, não. Advirto-te em meu nome, em nome dos presentes. Retira-te! Não deves demorar aqui espionando o lugar onde morrerei. Invoco-os como testemunhas, não a ti. Se um dia eu conseguir deter-te como quero... E quem será capaz de um dia me deter contra a vontade destes aliados meus? Garanto-te, não sofrerás menos por isso. A que ações tuas palavras se referem? Já capturei uma de tuas pobres filhas, e sem demora me apoderarei da outra. Tens Ismene? E logo terei Antígona. Chegou a hora de a levardes mesmo à força, se ela não resolver ir espontaneamente. Que fazes, estrangeiro? Não quero tocar no homem, mas essa menina me pertence. Não podes, estrangeiro! Tenho direito. Que direito dizes ter? Deixa-me! Levo comigo pessoas que me pertencem. Solta, ou vai sentir a força de meu braço. Já falei, deixa-me! Não, não diante do que estás fazendo. Terás de enfrentar Tebas,
se me maltratares. Afasta as mãos desta menina! Não me dê ordens, pois não é meu senhor. Repito-te que a soltes! E eu quero que te afastes! Livro-te agora, para sempre, de apoiar teus passos vacilantes em suas filhas. Estás querendo sobrepor-te à tua pátria e teus amigos, cujas ordens cumpro aqui, embora seja rei. Pois bem, triunfa agora! Com o tempo compreenderás, eu tenho certeza, Édipo, que não estás servindo a tua própria causa quando ages contra a vontade de tua gente, de tal maneira que te deixas dominar por essa cólera que é sempre a tua ruína. Para, estrangeiro! Digo-te, não me toques. Não posso permitir que partas desta terra levando em tua companhia a filha de Édipo. Com essa rebeldia trairás somente maiores represálias contra a tua pátria. Não levarei comigo apenas as meninas. Que vais fazer? Prendo e levo Édipo comigo também. Tuas palavras são brutais. E sem demora observarás que elas se realizarão, salvo se o próprio rei vier opor-se a mim agora. Voz impudente! Mas atreve-se a tocar-me! Ordeno que te cales! Já não consigo dominar a minha cólera. Embora esteja só e a idade me pese, levá-lo-ei comigo, recorrendo à força. Tua resolução é realmente inabalável, estrangeiro, pois te leva a pensar que serás vencedor. E penso! Nada mais serei em minha terra se conseguires consumar o teu intento. O fraco vence o forte quando a causa é justa. Nunca irás transformar suas palavras em realidade. Zeus sabe. Tu, porém, não podes ter certeza. Não percebes que estás dizendo uma insolência? É insolência, mas terás de suportá-la. Conclamo todos vós do povo e vossos chefes a virem ajudar-nos imediatamente. Eles já marcham para cruzar a fronteira. Que apelo é este? Que se passa? Que te fizeram, Édipo? Quem te distratou? Explica-me. Foi Creonte que ainda vês ali, disposto a retirar-se depois de me arrebatar minhas filhas queridas, meu único bem. O que estás dizendo? Ouviste o mal que ele me fez. Não quero que as meninas nos sejam tomadas. E eu, resignado diante da violência, mereço ouvir as zombarias do estrangeiro. E quanto a Creonte, se eu cedesse a toda a cólera a que faz jus, por certo não escaparia impune às minhas mãos. Mas se ele tem a ideia de impor-nos novas leis, tratá-lo-ei de acordo com suas próprias leis, e não com quaisquer outras. Não terás permissão para sair daqui antes de trazer-me de volta essas meninas. Antes de tê-las aqui, posto sob as minhas vistas. Agiste de maneira indigna em relação à tua pátria, a mim e aos teus antepassados. Eu, ao contrário, não me atreveria nunca a penetrar em tua terra, embora tendo razões melhores, sem obter a permissão dos detentores do poder, quaisquer que fossem. Não ousaria jamais arrebatar ninguém de lá, e saberia como deve comportar-se um estrangeiro em relação aos cidadãos. Eu disse e repito, traze-me as meninas já! Traze-me as meninas já! Eu nunca imaginei que Atenas iria acolher um parricida como esse. Um parricida com sua mácula. Um homem que se mostrou incestuoso. Mas procede então. Procede como te parecer melhor. Digo que, embora minha causa seja justa, o fato de estar longe de minha cidade deixa-me fraco. Mas, apesar da velhice, reagirei a quaisquer atos contra mim. Quem queres insultar? Este ancião que sou ou queres atingir-te? Teus lábios lançam contra mim assassinatos, núpcias, desgraças, tudo o que tenho sofrido. Agora explica-me. Se por meio do oráculo a voz de um deus disse ao meu pai que um filho seu um dia o mataria, como poderias condenar-me por esta morte justamente? A mim, que ainda não tinha sequer nascido, que nenhum pai havia até então gerado, que nenhum útero de mãe já concebera. E se nascido, apenas para desventuras, como nasci, vi-me diante de meu pai, fui obrigado a enfrentá-lo e o matei sem ter a mínima noção do que fazia e sem saber também quem era a minha vítima.
Como alguém poderia agora condenar-me por um ato sabidamente involuntário? Responde apenas a uma pergunta minha. Se alguém aparecesse aqui neste momento e tentasse matar-te, a ti, Creonte, o justo, queria saber se quem te ameaçava era seu pai ou antes o castigaria. Penso que por amor à vida punirias teu agressor sem maiores indagações quanto ao teu pleno direito de eliminá-lo, pois esta foi exatamente a desventura com que me defrontei, levado pelos deuses. Se a alma de meu pai ainda tivesse vida, não me desmentiria agora. Por isso invoco aqui e agora aquelas deusas. Suplico-lhes, conjuro-as com as minhas preces a me ajudarem como santas aliadas para que possas, afinal, aquilatar a galhardia dos guardiães deste lugar. Já se falou demais. Os agressores agem e nós, as vítimas, estamos indecisos. Que deverei fazer como homem indefeso? Mostra-me a rota que nos levará a elas. Seguir-te-ei, pois se as detens onde imagino, tu mesmo hás de levar-me até o esconderijo. Se seus guardas se dispuserem a fugir, nada farei, pois outros agirão por mim, e deles teus homens jamais escaparão. Caminhemos! Vamos! Enquanto eu estiver aqui, não farei críticas a nada que me disseres. Mas de volta a Tebas, sei muito bem qual é o meu dever. Embora ameaçando, trata de marchar. Tu, Ed, deves ficar aqui em paz. Garanto que se a morte não me levar antes, nada me impedirá de devolver-te as filhas. Meu desejo, Teseu, é ver-te premiado pela nobreza e pelo empenho justiceiro demonstrados por ti em relação a mim. Já vejo as tuas filhas. Ambas se aproximam bem escoltadas, vindo em nossa direção. Aqui está quem nos salvou, pai. Deves ouvi-lo, pois ele foi o autor do feito, atendendo teu pedido quanto à brevidade. Não quero ornar a minha vida com discursos, e sim com atos. Já dei provas do que digo, pois não faltei a uma sequer das promessas feitas há pouco tempo, Édipo. Estou aqui, trazendo as tuas 2 filhas vivas, livres de todos os perigos que as ameaçavam. Mas disseram que um forasteiro, apresentando-se como teu parente, há pouco tempo, se apresentou e me disseram que ele quer vir a teu encontro. De onde ele é? Apenas sei que se interessa em ter contigo uma conversa breve. Mas sobre o que? Ninguém assume essa atitude para tratar de assuntos insignificantes. Dizem que ele pretende obter algo de ti e logo partirá sem se expor a perigos. E quem quer ver-me apenas para um pedido? Medita um pouco. Não terás algum parente em Argos, ansioso por certo favor? Não. Para neste ponto. Que há contigo? Não me façais tais perguntas. Sobre o quê? Que assunto? Fala! Depois de escutar-te, já percebi, Teseu, quem é o suplicante. E quem é? Isso daria razões para queixas. Soberano, ele é meu filho detestado. Suas palavras me fariam sofrer mais que as de qualquer outra pessoa neste mundo. Mas como? Não podes ouvi-lo sem fazer o que não queres? O que há de tão doloroso, Édipo, no simples fato de escutar suas palavras? A sua voz, Senhor, tornou-se odiosíssima aos meus ouvidos. Aos ouvidos de um pai. Não deves constranger-me a concordar contigo quanto ao teu pedido. Deves aceitar, Édipo, a sua condição de suplicante. Lembra-te de respeitar o Deus que o acolheu aqui. Ouve-me, pai. Embora eu seja jovem para te dar conselhos, deves concordar com esse homem. Conceda-nos esse encontro com nosso irmão. Fique tranquilo. Ele não pode demover-te à força de tua firme resolução com palavras contrárias ao teu próprio bem. Que risco pode haver em ouvi-lo falar? Deixa-te convencer por nós. A intransigência deve ceder diante de um pedido justo. E não convém a quem recebeu um favor recusar-se a pagá-lo em retribuição. Vencendo-me com tua exortação, consegues uma vitória amarga que te alegra, Antígona. Seja então tudo como queres, minha filha. Parece-me que o forasteiro se aproxima, pai. Está só. E quem é ele, filha? Teu filho, Polinices.
Venho encontrá-lo aqui convosco em solo estranho, usando esses andrajos gastos, horrorosos, cujo tecido lhe maltrata os velhos flancos mal cobertos. Eu, o maldito, fico a par desses horrores tarde demais, e testemunho que proveis ser o pior dos homens contigo. Mas não é possível corrigir faltas passadas, nem tampouco podemos torná-las mais graves. Dize alguma coisa, pai. Não te afaste de mim. Por que não falas? Queres humilhar-me, mandando-me embora sem uma única palavra e sem dizer qual a razão de teu rancor para comigo? Vós, que sois suas filhas e minhas irmãs, tentai ao menos vós tirar uma palavra desses lábios intransigentes, incapazes de pronunciar qualquer palavra acolhedora. Revela o que te obriga a vir aqui. Muitas vezes certas palavras podem até restituir a voz a quem se silencia. Eu desejo falar contigo, pai, para dizer-te por que vim até aqui. Fui banido de minha terra e me exilei por ter querido, como filho primogênito, subir ao trono e reinar soberanamente. Por isso Eteocles, apesar de mais jovem, expulsou-me de minha pátria por haver seduzido a cidade. Chegando a Argos, tornei-me genro de Adastro e consegui formar um grupo de guerreiros considerados os primeiros em bravura e honrados como tais. Organizei com eles um grande exército de 7 contingentes e à sua frente pus-me em marcha contra Tebas, disposto a expulsar de lá os responsáveis pela brutal usurpação ou a morrer por uma causa justa. Imploro, em meu próprio nome e em nome de meus aliados, que diminuas o grave ressentimento contra teu filho no momento da partida para vingar-se de um irmão usurpador que o despojou de sua pátria. Se devemos dar crédito aos oráculos, o vencedor será aquele que obtiver o teu apoio. Agora então, pelos deuses de nossa raça, ouve. Cede a minha súplica. Que sou aqui, simples pedinte, um exilado como tu mesmo, um estrangeiro. Eteocles, muito ao contrário, atualmente é rei em nosso trono e zomba vaidosamente de nós dois. Mas se eu contar com teu apoio em meus propósitos, dentro de pouco tempo e com pouca fadiga, poderei dispersar aos ventos suas cinzas. Em seguida, regressarás ao teu palácio e a ele voltarei também, logo depois de o forçar a deixá-lo. Se for teu desejo, já posso alardear triunfo. Mas sem ti, não sei sequer se sobreviverei à luta. Perverso, que quando tiveste o cetro e o trono usufruídos hoje por teu próprio irmão em Tebas, expulsaste tu mesmo, teu pai, e o transformaste simplesmente num apátrida coberto por estes andrajos cujo aspecto te leva às lágrimas, porém somente agora que vives nessa angústia semelhante à minha. É tua a culpa se vivo nesta miséria, pois me expulsaste e se leva uma vida errante de mendigo, pedindo o pão de cada dia, tu és a causa. E se eu não tivesse gerado estas meninas, a quem devo o meu sustento e dependesse só de ti para viver, já estaria morto. Eteocles e tu nasceram de outro pai, e não de mim. Por isso os olhos do destino fixam em ti. Não tanto agora, mas depois, se os contingentes de que falas já avançam em direção a Tebas. Ouve bem. Jamais poderá conquistá-la. Antes morrerá sangrentamente e teu irmão cairá contigo. É esta a maldição que vos lancei há tempo e reitero agora para a vossa ruína. Pois só assim acharei justa reverência em relação a quem vos deu a existência, e injusto menosprezo por vosso pai cego que vos gerou assim. Vai-te embora daqui, coberto de vergonha, filho sem pai. O mais perverso dos perversos, levando as maldições que chamo contra ti. Queiram os deuses que jamais a tua lança possa vencer a terra que te viu nascer. Queiram eles também que nunca mais regresses a Argos rodeada de muitas colinas e que, ferido pela mão de teu irmão usurpador, morras e ao mesmo tempo mates. Esta é a minha maldição. Primeiro invoco as sombras paternais do Tártaro, pedindo-lhes que te recebam em seu seio. Invoco ainda as divindades tutelares desta terra, e Ares, enfim, que depois em teu coração e no do teu irmão este implacável ódio. Ouviste-me? Retira-te e vai revelar a todos os cadimeus
e aos meus bons aliados quais os privilégios que neste momento Édipo está atribuindo aos seus filhos. Polinices, não devo felicitar-te por tuas últimas gestões. Apenas digo que deves retirar-te imediatamente. Então só me resta agora marchar em silêncio para enfrentar o meu destino inelutável. Ah, minhas queridas irmãs, filhas dele, ao menos vós, que ouviste as imprecações impiedosas deste pai, não me afronteis. Em nome de todos os deuses vos suplico, se um dia sua maldição se consumar e se tiverdes meios de voltar a Tebas, dai-me uma sepultura e oferendas fúnebres. Houve uma ideia minha, meu irmão. Eu peço-te. Ordena ao teu exército que volte a Argos tão depressa quanto possível. Se não queres destruir-te a ti mesmo e a tua cidade. Mas isto é impossível. Como eu poderia assumir novamente o comando das tropas depois de parecer covarde nesta ocasião? Não cedas novamente à tua cólera. Fugir é sempre vergonhoso, sobretudo se na condição de mais velho eu me expuser a ser o alvo do escárnio de meu irmão. Não vês aonde te levaram diretamente as profecias de Édipo, quando ele disse que logo os dois se matariam um ao outro? É isso que ele quer. Não devemos ceder. Mas quem se atreverá em te apoiar se conhecer as profecias que este homem proferiu aqui a teu respeito? Não vou ser mensageiro de notícias más, pois um bom comandante divulga somente os fatos favoráveis e cala os funestos. É esta a tua decisão? Sim, e seria em vão tentares me impedir. Quanto a vós duas, queira Zeus conduzir-vos por caminhos bons, se após a minha morte me proporcionardes os funerais pedidos, já que não podeis fazer por mim ainda em vida coisa alguma. Adeus, minhas irmãs, pois nunca mais me vereis vivo. Serei muito infeliz se tiver de perder-te. Se tudo vai acontecer de um modo ou de outro, somente os deuses sabem. Minhas filhas, presinto a proximidade do fim pronunciado pelos próprios deuses e nada poderá desviá-lo de mim. Como pode saber? Que aviso recebeste? Percebo claramente. Mandai nesse instante alguém chamar por mim o senhor desta terra. O que se passa? Caiu algum raio de Zeus ou se aproxima uma tormenta precedida por relâmpagos? Tua presença, rei, atende aos meus desejos. E um Deus transforma a tua vinda nesse instante numa oportunidade feliz para ti. A minha vida está apenas por um fio e não quero morrer frustrando-vos agora, a ti e a Atenas, quanto ao que vos prometi. Que sinal do destino te deixa em suspenso? Os próprios deuses vieram anunciar meu fim sem omitir os sinais combinados. Porque supõe, ancião, que eles se manifestam? Pelos trovões prolongados e repetidos, seguindo-se a relâmpagos inumeráveis saídos todos de suas mãos invencíveis. Convence-me, pois sei que já fizeste muitas e nunca desmentidas profecias. Édipo, dize-me agora o que me compete fazer. Agora vou mostrar-te, sem guia nenhum, o pedaço de terra onde devo morrer. Em tempo algum, porém, poderás revelar a qualquer outro homem o lugar oculto. Nem mesmo a região onde ele se situa, se queres que eu te envie no futuro, ajuda igual a de escudos e lanças incontáveis mandados por vizinhos para socorrer-te. Conhecerás mais tarde o mistério sagrado lá no local, só tu, pois nem eu mesmo posso transmiti-lo a nenhum de teus concidadãos, nem as minhas próprias crianças, apesar do meu amor por elas. Terás de guardá-lo por toda a vida, e na hora de tua morte confia-o somente ao súdito mais digno, para que por seu turno ele o revele um dia a um sucessor fiel e assim se faça para sempre. Desta maneira manterás a tua pátria protegida das invasões devastadoras dos soldados de Tebas. Vamos, filhas, assim. Hoje o guia sou eu. Não me toqueis. Deixai-me descobrir eu mesmo o túmulo sagrado onde o destino impõe que me sepultem nesta terra amiga. Luz que meus olhos não podem ver. Há muito tempo foste minha e pela derradeira vez meu pobre corpo está sentindo-te presente. Parto agora para ocultar meu último dia de vida nas profundezas infernais. Sede felizes. Tu, o melhor de todos os anfitriões, tua pátria, Teseu, e todos os teus súditos. Não me esqueçais, porém, nos vossos dias prósperos, mesmo depois de minha morte, se quiserdes ser venturosos para sempre, todos vós. Acaba de chegar o mensageiro. Tu, o que tens a dizer? Posso dizer-vos em resumo, cidadãos. Édipo já morreu.
Não me é, porém, possível narrar sumariamente os fatos ocorridos, pois eles não aconteceram num instante. Morreu então o infeliz? Fica sabendo, ele acaba de conquistar a vida eterna. De que maneira? A interferência de algum deus livrou o desditoso de todos os males? Há justamente nesse ponto uma razão para nos admirarmos. No momento exato em que ele se afastou daqui, nosso guia foi o próprio Édipo, pois não permitiu que ninguém fosse em sua frente. Quando seus passos o levaram à frente do escarpado umbral, onde se vêem os primeiros degraus de bronze de uma escada, lá tirou seus míseros andrajos e, elevando a voz, pediu às suas filhas que fossem buscar a água corrente, onde a encontrassem, pois queria lavar-se e fazer as libações. Ele, entretanto, ouvindo o pranto amargurado, abraçou-as e disse-lhes: Ah, minhas filhas, de hoje em diante vosso pai já não existe. Já não existe de fato. Agora acaba-se tudo que fui e cesso o vosso encargo de cuidar de mim. Muito penoso, eu sei, minhas pobres crianças. Uma só palavra, porém, vos recompensa por tantos sofrimentos. De ninguém tiveste amor maior que o deste homem, sem o qual ireis viver pelo resto de vossas vidas. Os três se estreitavam nos braços um dos outros, mas quando seus gemidos chegaram ao fim e já não se podia ouvir-lhes os soluços, todos ficaram em silêncio absoluto. Subitamente, uma voz se elevou chamando-o. Num instante, os cabelos dos três se arrepiaram, quando se ouviu a voz insistente do Deus. Por que tardamos tanto a pôr-nos a caminho, Édipo? Fazeste esperar há muito tempo. Quando ele percebeu que um Deus o convocava, mandou chamar Teseu para perto de si e, pressentindo-o nas proximidades, disse-lhe: Querido amigo, dá agora às minhas filhas a garantia jurada de tua mão e vós, meninas, dai-lhe reciprocidade. E tu, Teseu, promete agora que jamais as abandonarás se depender de ti. E tanto quanto permitir tua bondade, faze o possível para protegê-las para sempre. Édipo se apressou em pôr sobre as meninas suas mãos cegas e lhes disse: Agora, filhas, deveis reanimar em vossos corações toda a nobreza, abandonando este lugar sem ter a pretensão de ver ou de escutar o que não vos é permitido. Ide embora, neste momento, mas Teseu, o soberano, deve ficar para presenciar os fatos. Quando nos afastávamos, logo depois olhamos para trás e notamos que Édipo já não estava lá. Vimos somente o rei com as mãos no rosto para proteger os olhos diante de alguma visão insuportável. Mas nenhum dos mortais, salvo o próprio Teseu, pode dizer como Édipo chegou ao fim. O homem desapareceu, sem lamentar-se e sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais. E se pareço estar falando loucamente, não posso reprovar quem me chamar de louco. Ele morreu em solo estranho, de acordo com sua própria vontade. Meus olhos, pai, não param de chorar sentidamente. E não sei se terá fim essa tristeza imensa. Querias morrer em solo estranho, mas por que morreste assim, tão só, longe dos meus cuidados? Infeliz de mim. Que nos reserva a sorte, minha amiga, a mim e a ti, agora que perdemos nosso pai. Cessai vossas lamentações, meninas. Quando contamos com a benevolência dos deuses infernais, por que gemer? Provocaríamos a sua cólera. Ajoelhamo-nos e suplicamos-te, filho de Egeu. Que pretendeis, meninas? Queremos ver nós mesmos o sepulcro de nosso pai. Isso é impossível. É proibido. O próprio Édipo deu-me a incumbência de não deixar qualquer mortal chegar às vizinhanças daquele lugar. Se é esse o seu desejo, que assim seja. Manda-nos logo de retorno a Tebas, nossa antiga cidade, para que, se for possível, consigamos ambas deter a marcha da carnificina funesta para nossos 2 irmãos. Agora basta. Já não há mais motivos para insistir nessas lamentações. Tudo está decidido para sempre.